Graça e paz, meus queridos amados. Então vamos lá, vamos meditar hoje. E sempre me toca que a gente deve ter um momento para ter uma palavra de encorajamento para nós, né? E eu quero começar a ler com vocês hoje. Tá aqui, ó, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12. Esse é o texto que nós vamos começar hoje a nossa meditação. Eu quero ler com vocês a sequência desse texto que é muito conhecido de todos nós. Mas então está escrito assim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, papai, a tua palavra é maravilhosa, ela é viva, ela é vida. Eu rogo para que o Senhor nos ilumine, nos abençoe e nos santifique nesta noite, alcançando aqueles que ainda não são teus, papai, que vão uma hora ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Este texto é poderoso demais, né? Para a gente ver o poder da palavra. O autor aos Hebreus, ele diz que Deus, ele criou e sustenta todo o universo pela sua palavra. Então é tremendo. E ela tem essa característica de ser mais penetrante do que qualquer outra coisa, a dividir a alma do espírito, que aí não me perguntem muito não, porque eu não entendo isso. Eu só sei que Deus tem a palavra poderosa, tremendamente poderosa, para fazer algo extraordinário que foge do nosso alcance. Mas é apta também para dividir as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Dito isso, a continuidade aqui é que nos chama a atenção. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha como é que é bonito isso, né? Nada está encoberto para o Senhor, absolutamente nada, nunca esteve e nunca estará. Toda a nossa vida, ela é completamente aberta aos olhos do Senhor. Porque o texto diz que não há coisa encoberta diante dele, não há ninguém encoberto. É acreditar pela fé no poder que Deus tem, de saber os teus pensamentos, de saber todas as tuas intenções. Toda intenção que brota em você, Deus sabe. E aí nós temos uma coisa na sequência que é tremenda, amados, é esse o encorajamento. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmes a nossa confissão. Amados, isso é tremendo. O grande sumo sacerdote, só resumindo um pouquinho a história, o sacerdote foi constituído por Deus para ter o ofício, o único ofício, o sumo sacerdote, de entrar no santuário e depois no Santo dos Santos. Ele entrava no lugar sagrado, ele entrava na presença de Deus, simbolizado pela Arca da Aliança. E o Senhor agora, Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, nenhum sumo sacerdote tinha esse título a não ser Jesus, o grande sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos. E aí a gente pode até lembrar aqui, estamos em Hebreus 4, 14. Nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, e ainda continua pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha como é que está exatamente de acordo, visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Ele entrou no santuário, o grande sumo sacerdote, ele já consumou a obra para nos salvar. Ele já nos lavou em seu sangue. O novo e vivo caminho nos foi aberto pela fé. O Senhor abriu nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração para entrarmos pelo corpo de Cristo no reino de Deus. Entramos para morrer com ele naquela cruz e ressuscitamos com ele para entrarmos agora na dimensão do reino de Deus. Aonde temos a consciência agora que a palavra de Deus
ela é viva, é eficaz e ela vai penetrar na nossa vida eternamente de uma forma cirúrgica. E qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente saiba que tudo aquilo que nós vivemos, o Senhor está vendo. E aí a grande questão, com amor, está nos aprovando ou não? Somos aprovados de Deus em tudo aquilo que fazemos? Eu não gosto de colocar esse peso nos irmãos, mas é gostoso, eu penso nisso sempre. Eu vejo que essa é a base do temor. O temor é aquilo que eu sei em quem tenho crido, eu sei o meu Pai que é santo, o que ele deseja para mim, como ele quer me conduzir e como ele está me conduzindo pelo seu Espírito e é na sua palavra que é viva, que é eficaz e que é penetrante. E aí, temos dificuldades, claro, mas olha que tremendo o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que não foi só aquele que entrou e penetrou nos céus, nos levando com ele, nos lavando em seu sangue, mas é aquele que se compadece das nossas fraquezas. É aquele que intercede por nós. É aquele que está sempre agindo com graça e nos convidando a viver a cada dia com mais intensidade essa graça maravilhosa. E nós não temos por onde escapar. Tudo isso é através da sua palavra. O texto de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor da glória. O desejo que em nós deve haver, como a corça que suspira pelas águas, nós também devemos ter esse desejo da palavra de Deus. A comunhão é maravilhosa. Eu olho para vocês aqui agora, oh, como me dá alegria de mais uma vez. Ontem foi um dia especial, como todo culto é especial, e agora é especial. Viver com vocês é algo extraordinário na minha vida. Mas, meu irmão, minha irmã, muito mais do que conviver com vocês, a essência da nossa vida é uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Quanto mais a minha intimidade com Ele, maior e mais intenso será a nossa intimidade. Por isso que conhecer a palavra, nos debruçarmos mais na palavra, temos mais interesse em ouvir a palavra de Deus. Este é o caminho que nos leva sempre para um amadurecimento e nos leva sempre para que coloquemos nossas fraquezas diante do grande sumo sacerdote que se compadece por nós. Então, olha o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Aonde que a gente tem que chegar? Todo dia, sempre, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos lá, me ajudem. O trono da graça, como é que é isso? Eu chegar diante do trono da graça de Deus. Eu preciso chegar conhecendo o Senhor. É preciso que aquele que se chega a Ele creia e conheça Ele. É preciso que a gente conheça cada vez mais o Senhor e não tem outra forma. Vamos voltar ao mesmo ponto, que é o ponto que nos liga. Nós só conhecemos Jesus por causa da palavra de Deus. Nós só conhecemos o Evangelho pela palavra de Deus. Nós só conhecemos a graça pela palavra de Deus. E que o conhecimento traz uma realidade, e aí sim, a gente passa até para o corpo, passa para a nossa célula, e a gente vai vivendo esse extraordinário mover da graça na nossa vida. É tremendo isso. Sabe, é viver conectado todo dia. É caminhar aqui de forma sobrenatural. É saber que o Senhor. Olha como é que é bonito, gente. Desde a hora que a gente se levanta. Aliás, tem um louvor que a gente louva, que deve ser louvado com muito entendimento, né? Desde quando eu me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade de Deus expressa na sua palavra, como Deus é bom. E você pode crer e eu também. Não por uma coisa esotérica, não por um sentimento, mas pela fortaleza da sua palavra. Olha aqui, meu amado. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é poderosíssima. Porque nós vamos concluir que a palavra de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Verbo que se fez carne. Ele é chamado de palavra de Deus. Então, quanto mais conhecemos o Senhor, conhecemos mais desta graça, nós vamos vivendo de uma forma tão extraordinária, meus amados, que o que eu desejo para vocês todos, é o que eu desejo também para mim, e peço a Deus que nós sejamos fortalecidos, vivamos de uma forma firmes aqui neste mundo. Acho que foi no domingo pela manhã ou à noite, eu não lembro, onde o Senhor nos usou para falar isso. Precisamos estar firmes, com a nossa mente firme no Senhor, firme na palavra,
Olha, deixa eu lembrar os irmãos aqui. Até citei no domingo à noite, mas quem estava no domingo da manhã, lembra? Vamos lembrar mais uma vez? Qual foi o texto que eu falei? Olha, esse texto eu gostaria que os irmãos guardassem no coração, guarde no coração, porque isso mexeu muito comigo e eu tenho certeza que com todos nós. Olha o que está escrito: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel. Ele declarou isso. Vamos lembrar de 1 João, capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, esse não peca. Ele não tem mais nada a ver com o pecado. Acabou essa vida desgraçada do pecado. Essa maldição acabou da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não fale. Isso não quer dizer que a gente não tenha que chegar em tempo oportuno, quando nas nossas fraquezas. Tá tudo bem. Mas aí ele fala ali, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia, aleluia, aleluia. Então é com fé na palavra. É assim que eu vou ficando firme na palavra. É você acordar todo dia e falar: eu tenho firmeza dada por Deus para crer que Ele é o dono da minha vida, Ele me comprou, pagou um alto preço. Eu estou agora crucificado com Cristo, e essa é a minha realidade. E não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem me dirige, quem me guia é o próprio Senhor através do seu santo e amado Espírito. Romanos 8, 14. Está aí escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A questão sempre é a minha firmeza na palavra. Deus está falando para mim e para você agora. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Peraí, mas aquele que nasceu de novo não foi selado com o Espírito Santo? Ele mesmo não disse isso? Deixa eu ver aqui se eu lembro certinho. Mas se não me engano, é em João capítulo 14. Não, capítulo 16. João capítulo 16. Olha cá, olha aqui, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu quero falar de novo. Quando vier o Espírito de verdade, a função dele, ele vos guiará em toda a verdade. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é aquele que nasceu de novo. Então nós vamos ter nossa mente firme no Senhor. Eu tenho da parte do Criador o Espírito Santo que ele nos deu para me guiar nos caminhos dele. Eu estou vivendo esta realidade. E eu vejo que quanto mais a gente está firme nisso, mais é o nosso temor para realmente ver a palavra de Deus e tudo que diz respeito à minha vida e à sua e colocarmos em prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa mútua congregação. Vou colocar aqui a Almeida do século 21. Olha lá, que bonito. Não abandonemos a prática de nos reunir. Aqui não fala como igreja, mas a King James, olha só que interessante. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Somos nos reunir, somos nos congregar, somos estar juntos. Esse é o temor que nós devemos ter ao Senhor. O Senhor está falando isso para nós e quantas vezes nós sabemos disso. E ainda fala que ali, ó, isso não pode deixar de existir na nossa vida, pelo contrário. Nós devemos nos motivar uns aos outros. Devemos dizer, estarmos sempre motivados para estarmos juntos. Entende o que é ter a mente firme no Senhor? Entende o que é a gente estar firme no Senhor? Opa, está escrito. Então isso é sagrado para mim. É ponto sine qua non. Palavra difícil, aprendi com a minha mamãe. É ponto primordial, é indispensável para mim congregar. Mesmo à distância, Paulinho Souza, glórias a Deus. Sabe que vocês estão aí e têm oportunidade. Olha, isso aqui é uma benção. Internet hoje é benção. Também é maldição, também é desgraça. Mas eu quero olhar que a internet, para aqueles que estão longe, é benção. Uma arma é uma benção ou uma maldição? Depende do uso dela. Uma faca é bênção ou maldição? Depende do uso. Tudo depende do uso. Aliás, está escrito, se não me engano, em Romanos, que fala que não tem nada imundo, a não ser aquele que a tem por imundo. Para este é imundo. Por isso que a nossa mente firme na palavra. Na palavra. Vamos colocar, por exemplo, olha que interessante, Romanos 12, a partir do versículo 9. O nosso amor entre nós aqui, meus amados, ele deve ser um amor sem qualquer fingimento. E aí eu vou abrir meu coração aqui, meio bravo até.
Porque teve um dia que a gente estava louvando corpo e família. Recebi um novo coração do Pai. Aí tem um texto, tem uma letra, um momento desse louvor que fala assim: sem uma família sem qualquer falsidade. E eu já vi não um, nem dois e nem três dizendo: esse louvor não tem que louvar, não, porque tá cheio de gente falsa dentro da igreja. E a última vez eu apelei mesmo. Eu falei: essa falsidade deve estar com você, comigo não está. Eu vou louvar de todo o meu coração. Não me venha falar isso. Não me venha falar isso. O nosso amor tem que ser sem fingimento. E nós vamos lutar por esse amor e louvar por esse amor e viver esse amor. Quem não está vivendo, amém. Deixa. Eu quero, eu vivo em nome de Jesus. E você também, meu irmão. Vamos viver esse amor. Odiai sim o mal, mas vamos nos apegar ao bem. Olha a continuidade que tremendo. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Por isso que eu falo, quando eu estou ali no culto, não é por mim. Eu sou o primeiro a ser beneficiado por isto, mas é preciso abrir a nossa mente e pensar no outro. É no outro que a gente deve pensar. Nós tivemos ontem cultos maravilhosos. Muitos irmãos estavam ali. Que bênção! Que bênção! Imaginam aqueles que nos visitam, que chegam ali e sentem esse amor e vivenciam este amor fraternal de todos nós ali. Isso é um impacto tremendo. Uma pessoa, quando é alcançada pela graça, não é porque o pastor pregou, ou não é porque o louvor estava lindo, é porque o corpo todo está trabalhando, todo o corpo. Ninguém é acima de ninguém. O Senhor usa cada um na sua justa medida. Olha que tremendo. Ainda fala assim, ó, não sejais descuidosos do zelo. Deixa eu mostrar aqui a outra versão, que eu acho que eu vou gostar mais. Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que é isso? É quando a gente percebe que precisa de alguma coisa, um irmão que se percebe, olha, eu estou achando isso, vai, não seja vagaroso, vai, se disponha. Sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que cuidar uns dos outros. Ó, cuida de mim e eu vou cuidar de você. Essa igreja viva, o corpo vivo do Senhor Jesus. Sabe? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando da gente. O Senhor está aqui hoje falando assim: meus filhos, vamos embora. Tem muito chão pela frente. Então levanta, levanta e vamos embora. Com muita força. E amanhã você vai acordar com muita saúde para trabalhar. Amanhã nós vamos trabalhar, vai ser o melhor dia de trabalho. E aí ele fala assim, ó, alegrai-vos na esperança. Sabe por que a gente deve fazer de cada dia um dia maravilhoso? Porque nós sabemos para onde vamos. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que esse momento aqui vai acabar. Mas os nossos olhos estão lá, ó. Caminhando eu vou para Canaã celestial. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Calma, nós estamos passando por dificuldades. Meu irmão, queria falar com você que está passando por grandes dificuldades. A primeira coisa que eu queria falar para você, que é Deus fala para mim. É falar assim, calma. Primeira coisa, vamos dar glórias a Deus. Primeira coisa que deve sair dos nossos lábios. Eu sei, a situação pode estar muito difícil, mas a primeira coisa que deve sair e continuar saindo é glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Às vezes em lágrimas, em prantos, angustiado, mas dizendo muito obrigado. Vamos dar glórias a Deus. Porque está escrito, deixa eu mostrar isso, estamos em Hebreus capítulo 12, verso 12, mas aqui em Romanos 12, 12. Em Romanos capítulo 4, nós temos aqui como que aquele homem não duvidou da promessa de Deus, mas por incredulidade, mas foi fortificado na fé, de que forma? Dando glórias a Deus. Então, meus amados, está aqui a receita e nós não podemos errar nisso. Mantenha a mente firme no Senhor. Dá glórias a Deus. Vai dando glória. Dá glória. E diante de tudo que nós estamos vivendo, vai ser difícil? Claro que sim. Nossa caminhada é difícil. Então, se alegre na esperança, sabe? Ó, ainda que eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. Então, sede pacientes. Calma, que uma hora passa. Não tem tempestade que dure para sempre. Nós sempre teremos uma abundância e um céu maravilhoso. Então, calma. Persevera em orar. Como é que você deve fazer? Como é que eu devo fazer? Como é que nós devemos fazer? Oração. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Cheguemos diante do trono da graça, a fim de achar graça e ser ajudado nas nossas fraquezas. Ô Senhor maravilhoso,
comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Duas coisas importantes que muitas vezes pessoas têm dificuldade, e eu entendo, tá tudo bem. Tem gente que não gosta de abrir o coração, falar das dificuldades, das necessidades que ela está tendo. Tem muita gente que tem dificuldade, ou tem vergonha, ou. Mas o Senhor nos chama e fala assim: vem, vem aqui, expõe suas coisas, expõe a sua vida quando você está precisando e seja hospitaleiro. Gente, se tem uma coisa tremenda que eu tenho vivido é isso: a hospitalidade. Eu venho de uma família que sempre foi assim, aprendi isto fora da graça, mas quando o Senhor me chamou para viver na sua graça, isso se amplificou. Tendo o desejo de abrir a porta da minha casa para receber sempre pessoas, ser hospitaleiro, hospitaleiro, hospitaleiro. Isso é tremendo, é tremendo. Tem até um outro texto, estamos em Romanos 12:13, só para não perder, aqui em Hebreus, no capítulo 13. Olha só o que está escrito ali. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Então, olha como é que é profundo, gente. Como é que o Senhor nos chama? Olha, sejam hospitaleiros, meus filhos, que é maravilhoso, tá? Agora, olha que tremendo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Deixa eu só lembrar, por que que o Senhor está me chamando a atenção disso? Porque nós devemos, meu amado, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque nós temos que ter a nossa mente firme na palavra de Deus. Preciso lembrar disto. Isso tem que estar lá no fundo. Para eu lembrar que eu devo abençoar. Olha que tremendo isso aqui. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Essa é uma vida de intimidade que nós temos. Vida de intimidade, de chorar junto, se alegrar junto. Estarmos juntos sempre, olhando quando o irmão está indo bem, louvado seja Deus. Quando o irmão está indo mal, você está lá abraçado com ele e fala assim: nós vamos passar junto. Calma, estamos aqui firmes no Senhor. O Senhor nunca desamparou ninguém, nenhum dos teus filhos. Nunca. Ele diz aqui: eu preciso guardar no coração, então vamos guardar no coração. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, eu não te desampararei. Nós vamos ter nossa mente firme no Senhor, para na hora de uma grande problema, uma grande dificuldade, de choro, de angústia, você precisa ter a mente firme no Senhor e falar: opa, peraí, mas o Senhor falou que não vai me desamparar e não vai me deixar. Ele mesmo disse que me guardará do maligno. Opa, no nome dele tem todo o poder nos céus e na terra, então está expulso de mim. Está expulso qualquer sentimento que há que não venha do Senhor. Está expulso, eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí, com confiança, ousemos dizer: olha como é que eu, quando guardo ele, meu ajudador, agora com confiança eu vou dizer o quê? O Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que me possa fazer qualquer pessoa. Não vou temer. Não vou temer. E agora, vamos para o fim. Vamos voltar lá em Romanos 12? Nós estamos no 15. Olha aqui que diz: sede unânimes entre vós. E aí, vou lembrar daqui do início que nós estávamos citando aqui, quando o Tiago falou que a hora que ele estava escrevendo, como é que era? Deus é fiel? Deus é. Ele falou, o Palmieri na hora falou exatamente a mesma coisa. E depois o Palmieri citou que quando ele estava um dia antes do culto aqui de domingo, conversando com o Leandro, ele estava falando sobre Moisés e a saída do Egito, utilizando isto para falar do novo nascimento. E no domingo, naquele domingo, no domingo da ceia, inclusive, nós falamos exatamente do mesmo texto. E o próprio Leandro falou: mas não era isso que a gente estava conversando? O Palmeiras falou: tá vendo como é que são as coisas? E eu nem conversei com o Palmeiras, nem ele comigo. E a gente vê o agir do Espírito, fazendo com que a gente se impressione. E não são poucas vezes, hein? Eu tenho vivido isso há 20 anos, gente. É impressionante quando a gente se pega falando. Uma vez a Denise falou para mim: pastor, aquilo não é possível que você sabia daquilo tudo e você hoje falou aquilo que eu nem esperava que você fosse falar isso. E quantos já não viveram isso? E aí eu vejo que nós estamos unânimes ali, ó, crendo no mesmo Espírito e no agir do Espírito. Nós não devemos ambicionar coisas altas, gente. Eu sei que vai de encontro às vezes, né? Ó, pastor, mas você não quer que a gente prospere na vida? Eu quero e vocês estão prosperando. Nós pedimos prosperidade para todos nós, todo culto, através do trabalho. Que o trabalho te dê prosperidade na medida certa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Me mantém na porção acostumada para que eu viva isso. Não ambicione coisas altas.
Acomode-se às coisas humildes. E vamos lembrar que a vida aqui passa rápido. A gente deve acumular tesouro aonde? Nos céus e não na terra. Aqui, com pouca coisa, a gente precisa para viver. Não precisa muito, tá? Mas, se Deus te enriquecer, louvado seja o teu nome diante do Senhor. E que Ele te dê sabedoria para você ser generoso, para você poder estar atento com tantas oportunidades que você vai ter de empregar todo esse recurso para granjear amigos. Já viram isso escrito? Granjeai amigos? Lembram desse texto? Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar o próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, as riquezas deste mundo, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quando Deus te abençoar, e se está te abençoando, lembra, vou falar de coração, amados, não há investimento maior e mais satisfatório do que investir para granjear, para ter verdadeiros amigos regenerados em Cristo. Então, generosidade é uma coisa maravilhosa. Estou lembrando aqui de um homem que teve a conversão plena. Zaqueu, chefe de Mateus, tinha muito dinheiro. Quando ele foi alcançado pela graça, ele disse: metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E a outra metade eu vou devolver 4 vezes mais para todo mundo que eu fiz passarem por algum negócio mal que eu fiz com elas. Se eu defraudei alguém, 4 vezes mais. Fala, opa, Jesus falou, hoje veio salvação a essa casa. Então, é nesse sentido que a gente deve ter a visão da riqueza. Que Deus te abençoe. Se é para que você seja abençoado com recursos, louvado seja Deus. Mas lembre-se, para que você não fique preso à riqueza, para que você não usufrua dessa riqueza só pensando no ventre. Mas quando você pensa no reino de Deus e em multiplicar isto, oh, meu amado, Deus vai te dar até muito mais do que isso. Né? A gente tem que ter clareza do Deus que é o dono do ouro e da prata. Mas o texto está dizendo para que a gente não esteja ali ambicionando coisas altas, mas acomodando as humildes, tá? Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos aos humildes. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E para encerrar e dar início à nossa meditação na próxima segunda, se for possível, quanto estiver em você, meu irmão, minha irmã, Rodrigo, tende paz com todos os homens. Não é bom quando a gente tem alguma coisa aqui que nos tira a paz. Então, convido você para na próxima segunda a gente começar sobre isto. E vou lembrar uma coisa que eu aprendi e eu acho que foi legal, e é legal a gente pensar nisso. O Senhor me mostrou numa palavra equilíbrio. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Né, Palmeiras? A gente estava conversando sobre isso. Quando a gente vai fazer isso agora, vamos fazer lá dentro? Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar? Nós podemos começar a pensar nisso. Quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Porque, para encerrar esse texto que nós vamos ver da paz na semana que vem, chamando vocês para a semana que vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém virá ao Senhor. Esse é um assunto profundo que precisa ser esmiuçado pelo Senhor para que a gente possa viver em paz com todos. Amém? Uma ótima semana. Deus abençoe e te encha de alegria para viver assim, ó. Eu estou com a minha mente firme no Senhor e na sua palavra. Que toda essa palavra ela esteja impregnada em cada um de nós para a gente viver firme. Amém? Deus abençoe.